O meu nome é Tânia Neri, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para mais testemunhos como esse e não esqueça de deixar o seu like. Testemunho de Mário Martinez. Eu vi cristãos sendo torturados no inferno. Creio que foi numa sexta-feira. Eu estava em casa. E sempre nas sextas-feiras nós saímos para festas. Nós nos vestimos e nos preparamos para ir à festa com os amigos. Mas nessa sexta-feira foi diferente. Eu não sentia vontade de sair. Eu estava muito pesaroso. O medo tomou conta de mim. Um medo que nunca senti antes. E os meus amigos bateram na minha porta e me chamaram. Mário, venha para fora. Vamos nessa. Vamos à festa. E eu não podia abrir a porta e nem falar alguma coisa. Minha boca estava fechada e algo estava pressionando ela para que eu não pudesse responder e não abrisse a porta. E quanto mais eles batiam na porta, mais eu me sentia pesaroso e eu tive medo. E meia hora, uma hora depois, meus amigos finalmente desistiram. Eles não tinham compreensão do que estava acontecendo e eu fiquei em casa, me deitei na minha cama, então adormeci num sono profundo. E quando era 9 da noite eu abri meus olhos. Quando adormeci eu notei que o meu rosto estava preso no teto. Eu questionei o que está acontecendo aqui e quando eu olhei para os lados podia ver meu corpo deitado e eu estava me questionando como posso ver meu corpo. E assim como balões de aniversário flutuando no ar, a minha alma estava dessa maneira. Eu tentava me empurrar para baixo, eu tentava agarrar minha mão. Eu tentei me empurrar 2 vezes e na terceira vez, eu tentando me empurrar para baixo, eu podia ver meu corpo novamente. E eu lutava e de uma maneira pacífica, eu comecei a girar em torno do teto, bem devagar, em círculo. E começou a ir mais rápido, e eu procurava algo para me segurar, qualquer coisa. E cada vez eu ia mais rápido, e comecei a ouvir risos maus, eram demônios rindo. E como assim no filme da Máquina do Tempo, que de repente a pessoa desaparece. Isso foi o que aconteceu. Eu me encontrei num grande parque com árvores, tudo era escuro, o chão era cinza. E atrás de mim eu conseguia ver as coisas. Eu nunca havia estado num lugar tão escuro. Era como um breu que você nem sequer pode ver sua mão à sua frente. Somente a escuridão ali dentro. Eu não podia ver nada, mas na minha frente eu via árvores mortas. E não havia nada ali, não havia amor, apenas morte. E eu estava lentamente me movendo para frente. Eu me lembro que quando eu estava fora do meu corpo em espírito, haviam 5 demônios e eles correram em volta de mim. E eles estavam cobertos de preto, assim como os bruxos e feiticeiros. Alguns deles eram diferentes, alguns com rosto de rato, outros pareciam morcegos. Esses filmes de Hollywood em que eles descrevem os demônios são baseados no anticristo. Feiticeiros e bruxos, eles trabalham para Hollywood, por isso que eles fazem filmes de demônios. Os bruxos transformam os artistas para fazerem esses filmes. E esses filmes são exatamente como eles são. Mas os demônios são 10 vezes mais fortes e são maiores. Alguns deles têm olhos amarelos, verdes, vermelhos. Não são olhos bonitos, como vemos. São olhos maus. Você pode ver o diabo neles, e eles olham para você com ódio, e o sentido do ódio é tão esmagador, nem mesmo um ser humano tem aquele tipo de ódio esmagador. Esse ódio tem o poder de explodir automaticamente seu coração. E eu continuava indo para frente. Algo me chamou a atenção, que meus braços iam reto. Eu não estava andando, eu estava deslizando. Meus braços estendidos
de lado e acorrentados. Eu estava planando, acorrentados com correntes e bolas de ferro. No final da corrente era tão pesado, eu queria colocar meus braços para baixo, mas não conseguia. Eu estava sentindo dor, eu estava vendo os demônios e eu dizia: onde eu estou? Deixe-me ir. E eles não falavam nada para mim, somente eles riam de mim. Nas mãos deles haviam unhas longas, eram unhas afiadas como navalhas. E quando eu estava me movendo, eu vi um grande túnel negro, um túnel enorme. E o som desse túnel era manipulador e pesado. Meus braços estavam pesados. Eu queria colocá-los para baixo, mas não podia. E deslizando, comecei a entrar nesse túnel. E eu senti o cheiro, eu queria morrer. O cheiro era agonizante, é como o cheiro de uma pessoa quando morre. O som do túnel era atormentador. Não há ar ali dentro, não há nada. E eu tive que suportar o cheiro. E no final do túnel eu vi uma minúscula luz. E eu disse: eu preciso chegar ao fim desse túnel onde há um pouco de luz. E eu ficarei seguro. Mas eu queria morrer. E eu sentia morte e crueldade. Como diz a palavra de Deus, aquilo era a segunda morte. Eu estava deslizando no túnel. E finalmente eu cheguei ao final do túnel. E eu não vi ali demônios, apenas chamas. O som como de um maçarico em chamas muito forte. Assim como quando você abre as cortinas do seu quarto de manhã, eu ouvi uma voz me dizendo: ande para frente. Então eu andei para frente, e quando eu andei para frente eu vi milhares de gritos. Eu ouvi milhares de gritos, muito fogo. Eu vi muitas pessoas ali gritando. Eu não estou dizendo isso para assustar você. O que eu estou dizendo é a verdade, é o que acontece após a morte. Eu vi tudo isso, rios de fogo, as pessoas estão queimando no fogo. Haviam pessoas ali queimando há centenas de anos. E aquelas pessoas são carne. Elas queimam e a carne cai e ficam somente os ossos. Eles ficam no fogo tostados, ficam pretos e cinza. E em seguida sua carne começa a se formar novamente. Em seguida, as chamas começam a queimar novamente a carne. Eu também vi lavas rastejando através da carne e dos ossos. Eles tentam se proteger, mas não faz diferença. Na terra dali, há vermes que comem a carne. E ali não há o que se fazer. Essa é a tortura. Essa é a vida eterna no inferno. Eu vi adolescentes que eram desobedientes aos seus pais. Eu vi pastores. O Senhor me disse que eles roubavam nos dízimos. Eu vi cristãos que não queriam mudar em suas casas, pensavam que ninguém ia ver o que eles cometiam e viviam se arrependendo e repetindo, se arrependendo, mas eles nunca deixavam o pecado. Sempre continuavam, pensando que estavam jogando com Deus. Eles eram frios e mornos e eles oravam no fogo e as chamas aumentavam ainda mais. Os cristãos ali eram atormentados de maneira diferente. Mesmo sexualmente, eles podem rasgar a cabeça deles, eles podem atacar sexualmente, eles podem te esfaquear, podem te cortar, eles podem te rasgar. E você continua vivo, sentindo tudo. Eu vi bruxas e feiticeiros, porque Satanás prometeu para eles seu reino, se eles o servissem. E era uma mentira, tudo o que ele queria era suas almas. Uma alma para o Senhor é 1 milhão de almas. Sua alma é como você anda na terra. As pessoas ali no fogo diziam: deixa-me sair. Eu quero fazer o certo dessa vez. Eu prometo fazer direito. Deixe-me ir ao mundo e dizer que esse lugar é real, que o inferno é verdadeiro. Mas é tarde demais, porque temos oportunidade apenas uma vez. Deus é tão misericordioso e sempre dá uma chance atrás da outra. Não podemos correr o risco de ir para lá, porque eles não têm amor e não há perdão. Ali você não pode orar, não diz nenhuma palavra sobre Deus. E se você não tem amor e não tem perdão para os seus inimigos, você não pode entrar no reino dos céus, porque Deus é puro amor. E cada uma das pessoas que estavam sendo torturadas
Não há descanso, não há sono, não há comida, não há água. Somente há demônios que torturam por todos os lados, dia e noite. E não há saída, somente o fogo que te queima. E eu comecei a descer por uma trilha e havia rios de fogo. E dentro dos rios eu podia ver olhos olhando para mim. E parecia que eles estavam indo para cima e para baixo. Eles estavam acorrentados. Eles queriam sair. Eu ouvi os gritos deles. Quando eles conseguiam romper o fogo, eu podia ver suas mãos. Eram esqueletos. E estas eram as lésbicas, os homossexuais, os gays que foram acorrentados juntos ali dentro do fogo. Eles queriam sair. Eles queriam sair, mas era tarde demais. E à medida que eu ia andando nessa estrada, eu começo a ver um monte de cruzes e fogo por toda parte. E estes eram os que cometeram pecados privados, eram torturados por demônios que furavam suas partes sexuais com espadas ou varas afiadas. Quero dizer que a masturbação é um pecado. É melhor cortar sua mão fora do que seu corpo ser lançado no inferno. Aquelas pessoas ali cometeram esse pecado, cometeram em vida, e eles não conseguiram se libertar da masturbação e da pornografia, dos desejos sexuais. E através da comunicação que os demônios falam no inferno, é como esses humanos foram estúpidos. Nós guiamos eles por esse caminho do pecado através de seus pensamentos, e eles foram burros e estúpidos. Ouviram mentiras que o diabo havia lhes falado, e os cristãos ouvem bem o diabo e dizem: por que não podemos ouvir Deus? Porque estão na escravidão do pecado, e também por não amarem uns aos outros. Porque se não amarem, não poderão entrar no reino dos céus. E no inferno não há amor ou perdão, nem arrependimento. Há cristãos ali no inferno simplesmente porque não puderam perdoar. E eles queriam agora perdoar, mas era tarde para eles. Eles gritavam ali: eu perdoo você. Mas era tarde demais. Eu continuei caminhando. Eu estava com muito medo. Eu não queria mais ver. Eu somente queria me curvar em um canto. Eu queria fechar meus olhos para não ver mais. Aqui na Terra, você tem controle e pode ir para onde quer, mas ali não. Você é controlado, não pode ir para nenhum lugar. Não há lugar para se esconder. E não pode lutar contra essas coisas. Aquele lugar é mais forte que você. Não há nenhum lugar que você possa ir. Ali você sempre queimará. E eu vi celas. Os que estavam ali foram os que mais cometeram crimes na terra, mais pecados. E vi bruxas e bruxos que mordiam suas carnes, tentando beber o sangue, porque não havia água. Quando eles estavam na terra, sacrificavam seres humanos e animais e bebiam sangue. E comiam carne. E por isso estavam no fogo tentando morder e comer carne e beber sangue, sua própria carne. E adiante eu via bruxas e feiticeiros. Em uma cela eu vi uma senhora, que o seu rosto se transformava a cada momento. Cada segundo era uma pessoa diferente. Foi isso que ela fez na terra. Ela usava o poder de Satanás para destruir cristãos e destruir igrejas. E as celas eram como cadeias, como na terra, quando você comete um crime e fica preso. E os demônios ali faziam a tortura como queriam. Não há nenhuma maneira de sair dali. E eu continuei andando. E eu entrei em uma cela grande e havia um caixão no meio dessa sala. Um grande caixão preto. Havia demônios dançando ao redor do caixão. E havia um furo no caixão, na altura do coração. Os demônios dançavam e diziam: adoramos você, Satanás. Eu podia ouvir uma música, era rock and roll. O rock foi criado por Satanás. E enquanto eles dançavam, eles cutucavam uma pessoa dentro do caixão. E ele somente gritava. Era um pastor. Ele estava ali porque ele roubou Deus. Ele roubou a Deus nos dízimos. E há muitos cristãos que roubam a Deus. Deus não é nosso garçom. Ele é nosso rei e devemos amar e dar a Deus o que é dele. Aquele pastor estava ali
porque tinha uma grande casa, tinha carros bons, mas estava roubando Deus. E eles torturavam ele na parte íntima, porque ele se masturbava com pornografia, desejos sexuais, e haviam cristãos nas cruzes que eram hipócritas. Deus não gosta de hipócritas que fazem coisas por causa do seu coração, fazem coisas para ficarem bem na frente das pessoas. E nos seus corações havia ódio. Se você se levanta de manhã e ora para Deus do seu coração, Deus é amor. Realmente Deus vai te ouvir. Nós cristãos precisamos lembrar que não somos perfeitos. Temos que amar. Temos que ter o amor de Deus em nosso coração. O amor é uma chave poderosa. O amor quebra correntes e cadeados do inimigo. Pessoas casadas, por causa do adultério, da fornicação, pornografia, desejos sexuais e vaidades, são escravos e inimigos de Deus. Deus criou o casamento para ser puro. Eu vi pessoas sendo torturadas milhares de maneiras pelas coisas nojentas que cometeram no quarto com animais e outras coisas sexuais. Eu não podia mais suportar nada, eu queria água, minha boca estava muito seca. Eu podia sentir o fogo, então cheguei a um lugar que parecia ser o final de uma montanha e vi um grande anjo de cabelo loiro, com vestes brancas e uma grande espada na mão. E ele chamou meu nome, ele disse, Mário. E ele teve que chamar por 3 vezes, porque eu estava com tanto medo que eu não queria me mexer. E ele olhou para mim e me disse, Mário, você sabe onde você está? Eu olhei para ele e ele disse, não. E ele disse, se hoje fosse o seu tempo presente, isso seria sua parte. Isso é onde você passaria a vida eterna. Este é o inferno. Quem é o seu Deus? E eu disse, eu não sei, eu não me lembro. Eu me lembro de 2 pessoas que me chamavam para ir à igreja e me diziam que Jesus me amava. Isso foi o que eu vi. Então se abriu uma pequena janela acima e eu vi aquelas pessoas que falavam de Jesus olhando para mim. E as pessoas me disseram, olhe Mário, Jesus te ama. Quando eles disseram para mim, Jesus te ama, a janela se fechou e o anjo falou comigo novamente, quem é o teu Deus? E eu disse, Jesus. E o anjo me disse, grite. E eu gritei, Jesus é o meu Deus. E ecoou pelos túneis e eu voltei para o meu corpo. E quando eu abri os meus olhos, eu não podia respirar. E começou a voltar a minha respiração lentamente. Eu estava com tanto medo que eu não queria me sentar, eu não queria fazer nada. Eu vi a luz, mas eu estava com a cabeça baixada. E a primeira coisa que eu fiz foi me ajoelhar e dizer, Senhor, me perdoe. Jesus, perdoe todos os meus pecados, eu me arrependo de tudo. Eu não quero ir para este lugar. E eu vi um som que subiu dos meus pés até sair pela minha cabeça. E hoje não uso mais drogas, não bebo álcool, não fumo. Não somos perfeitos, mas uma vez que amamos a Deus, passamos a odiar o pecado. Assim como Deus odeia o pecado e Ele nos ama. E assim como o cão vomita e lambe seu próprio vômito, é assim que Deus vê nosso pecado. É o que Ele odeia. E a partir daí o Senhor tem me livrado. E foi dessa maneira que eu comecei a andar com o Senhor. Deus abençoe a todos. Compartilhe esse testemunho em suas redes sociais para alcançar mais almas para o Senhor Jesus. Eu quero falar com você agora que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Se você quer fazer isso agora, faça essa oração comigo e repita as minhas palavras. Diga assim, Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou o 3º dia. Receba Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor e é o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração comigo, você agora é um filho e filha de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa
para aprender mais da palavra de Deus e leia bastante a Bíblia. Seja bem-vindo à família de Deus. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Shalom, Adonai.